Então e aí galera, pode ser que eu consiga. Tá, aqui ó, talvez a última aula da gente, a gente deve ter parado aqui, eu acho. Não, não deve ter sido, deve ser. Porém eu vou ter que criar um outro projeto, porque eu mexi em muita coisa nesse projeto. Então, já de cara eu vou ensinar vocês, ó. Esse aqui é o mesmo, só que eu já comecei a fazer um joguinho de caça, mas isso aí não vem ao caso. Até vocês verem que tem vários outros arquivos aqui que vocês não vão estar entendendo nada, né? Várias outras coisas aqui. Então a gente vem aqui, ó, file, em inglês é meio ruim, né? Tá. E vamos botar um new project. Até já vou mostrar o que é um projeto pra vocês, daqui a pouco eu mostro. Ó, vamos botar aqui, ó, não vamos botar muita coisa. Isso aqui são vários pacotes, pensem assim, acho que é package, né? Não sei qual seria, mas são vários arquivos assim que o Unity já traz pra gente já usar. Esse aqui é um character controle, que eu já mostrei na aula passada, né, se eu não me engano. Umas coisas de luz aqui, mas isso aqui a gente não vai usar nada. Partículas talvez a gente use. Não, a gente vai fazer as partículas, mas eu vou botar aqui. Esse aqui talvez, não, esse aqui não, por enquanto não. Projects também não. Scripts também não. Skybox talvez a gente use. Isso aqui não, porque acho que é para celular. Terrain Assets tá sim. Isso aqui não. Tricator não. Quanto menos coisa melhor. Isso aqui vocês nada tem. Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui, ó, novo tutorial. A gente vai fazer assim, ó, tipo, é que deu vários erros, meu primeiro o tutorial ficou ruim. Primeiro não, né, no caso, o que vai ser substituído por esse. File, create new project, e vamos criar, ó, ele vai ser criado em users, no caso, o lugar de vocês, né, sei lá, o nome de vocês, documentos, e com esse nome aqui. Esse aqui é o nome do arquivo, entendeu? Aqui que vocês mudam o nome. Ele vai ser salvo em documentos. Ou se vocês quiserem salvar, vocês entrem aqui e botam outro lugar que vocês querem salvar o projeto. Não tem problema nenhum. Pelo menos eu suponho que não. Não. Porque por default ele salva em documentos. E ó, aqui ó, vocês deixam 3D mesmo. Que a gente vai usar em 3D. Eu não mexi ainda com essa coisa de 2D. Tá, e create. Aperta create ali. Só que agora vai demorar um pouquinho pra usar. Tá, enfim, ó, criou o nosso projeto aqui, né? Então, eu já mostrei aqui, né, pra vocês botar 2 by 3, assistindo essa coisinha aqui, uma coluna apenas. Tá. E, ó, aqui como eu falei, ó, se vocês clicarem aqui, ó, clicar aqui e clicar com o direito do mouse e botar Show in Explorer, vocês vão ver onde está o projeto que vocês criaram. Vocês vão ver que tem uma pasta, ó. Uma pasta que nem eu te falei aquela hora, né? No caso, ó, deixa eu colocar o C. Que é o endereço que vocês vão ter, né? Documentos, ou se vocês escolherem outro lugar, e aqui o nosso nome tutorial. E no caso aqui, ó, se a gente voltar, ó, documentos, só pra... Aqui estão vários outros projetos que eu já fiz, né? Aqui tá o nosso projeto. E aqui, ó, tá a pasta Assets. Assets são as coisas que eu falei aquela hora, né? Que até a gente já importou algumas coisas. São os arquivos que a gente vai usar no jogo, aliás. Sei lá, uma textura que a gente vai usar, um modelo 3D, uma animação lá, um arquivo de animação, um som, a gente quer botar uma música, a gente bota tudo aqui, ó. Tudo em assets. Esses daqui são outros arquivos que tem que estar aqui, entendeu? Que são arquivos necessários pro Unity. Mas isso aqui a gente não vai mexer. A gente tem que mexer com essa pasta aqui, assets, que é onde a gente vai botar todos os nossos arquivos pro nosso jogo. Música, imagem, vídeo. Eu nunca botei vídeo, mas enfim. Qualquer arquivo. E aqui, ó, standard assets, porque são os arquivos que o Unity já fornece, por isso que é standard, sabe? Enfim. Ó, tá com todas as coisas que a gente já importou. E tá tudo aqui, ó. Se a gente vier aqui, direito, Show Explore. Só que agora a gente vai criar outra pasta aqui, ó. A gente clica com direito aqui fora. Fora aqui, Create Folder, que é uma pasta. Criar uma pasta. E vamos botar meus assets. Pra ficar diferente de standard assets. Então tá. Nessa aula eu vou explicar uma coisa bem legal. Uma coisa que eu acho que eu não expliquei pra vocês. Às vezes vocês criam um objeto, como eu já expliquei nas aulas anteriores, né? E o objeto vai num lugar super longe, sabe? Sei lá, vai lá no quinto dos infernos. Aí uma coisa que tu pode fazer é copiar a posição. Por exemplo, se vocês querem botar na frente da câmera, vocês copiam a posição da câmera e aí ele vai ficar ali na câmera. Aí é só vocês ajustam. Ou então, para ficar mais prático, vocês clicam 2 vezes aonde vocês querem que o objeto nasça, né?
seja criado, clica 2 vezes e deixa selecionado. E aí vocês vão lá e criam ele. Game Object, Create Order, vamos criar um cubo aqui, ó. Ó, vocês veem que ele criou exatamente no lugar da câmera. Ó, se eu botar o cubo pra cá, opa, como é que aqui tá os zooms? Que agora eu tô com o mouse bom, então não precisa ficar fazendo gambiarra. Ó, o cubo tá ali. Se eu quiser agora criar um Game Object no cubo, exatamente no lugar do cubo, então eu vou aqui, clico no cubo, deixo o cubo selecionado, aperto Game Object, que criou exatamente no lugar do... Tá, deu pra entender, né? Então a gente vai vir aqui, ó, vamos dar Ctrl Z só pra voltar com o cubo pra aquele lugar ali, deixando na frente da câmera, ó. Então a gente tem uma câmera que tá filmando pra lá, e na frente dela nós temos o cubo. Para o tutorial seguinte, vocês vão ver que isso aqui é bem importante, ó. É bem importante vocês colocarem, para vocês entenderem os tutoriais seguintes, vocês botar aqui, ó, a câmera em Z, o cubo está de frente para a câmera em Z, ó. Vocês têm que prestar aqui, ó. Esse azul aqui é o Z, ó. Não liguem para a cor, porque às vezes a cor muda. Ó, então o Z é assim. E o cubo, ó, o cubo tá assim em Y, ó, vocês veem ali a posição dele mudando. E aqui em X. No nosso jogo, que vai ser um joguinho de nave, que eu vou fazer só pra vocês aprenderem o básico, a gente vai lidar com essas duas coisas. Então é bem importante vocês botarem dessa posição. A câmera assim, prestem atenção nos eixos aqui, ó. Se vocês apertarem aqui, ó, vocês vê por cima. Ó, aí vocês veem que aqui é o Z. Olha, o Z assim, que a gente está olhando de cima, né? E aqui o X. As coordenadas, né? Você sabe, cartesianas lá que a gente aprendeu. Y para cima, Z é profundidade, assim para frente, para trás, e X é para os lados. É bem importante vocês colocarem nessa posição assim. Tá, então vamos lá. Então, para essa aula, eu pensei assim, ó. A gente tem um arquivo aqui na aba hierarquia, né? Depois eu vou explicar por que é hierarquia, mas enfim. Eu acho que até cheguei a explicar um pouquinho sobre essas abas, assim. Então aqui a gente tem nossos arquivos no aba project, né? Por quê? Porque a nossa aba projeto é onde está criado o nosso projeto. E aqui, ó, a gente tem todos os game objects, todos os objetos, né, no caso, que estão no jogo, que estão nessa cena. Então, aqui nessa aba a gente vê cada propriedade desse objeto, cada elemento que ele tem, cada componente que ele tem. Por exemplo, se tivesse outro objeto com física, ele ia bater nesse cubo. Por quê? Porque ele tem um box collider. Sem tirar esse box collider, ele não identifica física. Tu passa por ele reto, porque ele seria só tipo uma imagem. Então a gente marca para ter colisão. Já o mesh render é a renderização dele, a imagem dele. Então se a gente desmarcar, tipo, se tu chegar ali com uma coisa com colisão, ele vai colidir, porém ele não tem imagem, beleza? Isso é bem importante para vocês fazerem, tipo, uma parede. Sabe, tem jogo que vocês chegam e simplesmente não dá pra andar mais, sabe? Se tiveram um jogo assim, sei lá, qualquer jogo que vocês jogaram aí. Por quê? Porque os caras que fizeram o jogo tinham que botar um limite pro mapa, né? Não ia ser infinito. Então, pra não deixar uma coisa meio simplesmente botar uma parede ali, não, eles botam exatamente isso aqui, ó. Dependendo, lógico, da engine, né? Eles botam um objeto sem imagem, mas tem colisão. Porque ó, aqui é a colisão dele. Vocês veem que ele muda um pouco de cor e colisão. E é importante também, ó, porque nem sempre a colisão coincide com a imagem. Ó. Mas enfim, primeiro eu vou explicar aqui. Talvez depois eu explique isso aqui no outro vídeo. Vocês pensarem assim, ó, tipo, o Unity ele já te oferece várias coisas aqui, ó, vários componentes que já estão prontos aqui, ó. Tipo a posição, a gente já tem um mundo 3D, a gente já tem com as coordenadas, com a rotação e tipo, isso já ajuda muito, sabe? Porque o que é o Unity? O Unity é uma engine que se fala, engine. Eu já escutei várias pronúncias, não sei muito bem como é que se pronuncia, mas o Unity é uma máquina, acho que engine significa máquina, né? É um motor gráfico. Vocês já viram os vídeos do Zangado, por exemplo, é um motor gráfico, ele fala, sei lá, cada jogo hoje em dia, nenhum jogo, pelo menos dos grandes, assim, é feito do zero, beleza? Zero seria, tipo, de baixo nível, pra vocês entenderem, sabe? A partir de coisas básicas, a partir da física, a partir de tudo. Tipo,
Isso seria mais ou menos, não sei se você já ouviu falar C++, essas coisas aí, C++, Assembly. Acho que até o Unity é feito assim, né? Porque tem umas coisas de Assembly, sei lá. Mas enfim, até aqui diz aqui, eu acho que não é aqui que diz, mas enfim. Então, a maioria dos jogos feitos hoje em dia, esses jogos tudo conhecido aí, Skyrim, por exemplo, Code, esses Code, eu não gosto de Code, mas Call of Duty, né? Enfim, todos esses jogos são feitos com uma máquina de jogo, uma engine, sei lá. No caso, a gente tem a Unity aqui, que é uma engine gratuita, né? Tipo, e o que a engine faz? A engine tem várias propriedades que já estão prontas pra gente usar. A gente bota aqui um código bem simples e a gente consegue mover a posição do objeto, a gente consegue mover a rotação dele, a escala. Se a gente não tivesse uma engine, a gente teria que lidar com muitas coisas muito mais básicas e muito mais complicadas. Talvez pra gente fazer um joguinho bem simples a gente ia demorar muito. Então para isso que serve uma engine, sabe? Slender, por exemplo, foi feito no Unity. E é bem simples, sabe? Bem simples mesmo. Os caras que fizeram Slender fizeram uma semana. Porque é bem... Mas a gente só tem que ter noção que a gente está trabalhando com coisas já prontas. Ó, a gente tem uma coisa que já deixa com imagem. Ele já deixa aqui pra gente botar um material. A gente texturiza em outro programa e passa o material aqui, ele já vem todo texturizado, sabe? É uma máquina de jogo, é um lugar, é supor assim, uma oficina que vocês usam, beleza? Pra fazer o jogo de vocês. Não sei como dizer a palavra certa, assim, mas uma coisa que já reconhece várias coisas, já tem várias coisas prontas, já tem física. Se a gente botar aqui uma gravidade, a gente botar aqui um Game Object Physics, ó, clica no objeto que vocês querem colocar, né? Vem componente, Physics, bota Rigid Body, porque é um corpo rígido. Aí ele começa a ter uma física, beleza? Aqui é a colisão dele, aliás aqui ó, Box Collider é a colisão dele. Já Rigid Body é um corpo físico, ele tem física, sabe? Ele tem uma gravidade. Ó, então, se a gente deixar a gravidade marcada aqui, ó, vocês vão ver que ele vai cair. Ó, ele vai cair. Por quê? Porque ele tem uma gravidade. Vocês podem alterar a massa dele, entendeu? Você já tem várias coisas prontas. Se ele tivesse um terreno lá e como ele tem collider, ele ia cair no terreno e ia como se fosse um objeto mesmo, né? Se ele reagir de forma assim, como se fosse um objeto mesmo, um objeto com física. Enfim, é só isso pra vocês aprenderem, sabe? Então, o Unity nos dá vários componentes aqui, ó. A imagem dele, que é o Mesh Render. Se ele não tiver esse Mesh Render, ele não vai ter uma imagem nenhuma, entendeu? Ele pode ter colisão, ou ele pode nem ter colisão, ele pode servir só pra botar um script ali. A gente faz o script e bota nele só pra o script estar funcionando no jogo, né? Vamos Ctrl Z, a gente quer que ele esteja uma imagem. E aqui, ó, que é o componente que a gente vai mexer hoje, que é o Transform. É o componente dele, basicamente, com informações dele no mundo, assim, sabe? Como é que eu vou dizer? A posição dele, a rotação, rotação e a escala. Position, Rotation e Scale. Ou seja, é a posição dele, ó. Se a gente mover aqui em Y, a gente vê que vai mover em Y aqui. Ó, a gente pode mover aqui, ó. Tipo, vocês podem apertar e clicar, ó. Vocês vão ver, movendo o X ele vai para os lados, Y vai para cima e para baixo, e Z vai para frente e para trás. No caso aqui, né? Porque ó, a câmera tá gravando para lá, ó. A nossa câmera em jogo, que é o que vai filmar tudo que vai acontecer em jogo, tá filmando para lá. Nosso cubo tá aqui, tá na frente dela. É importante vocês botarem nessa posição para vocês entenderem os tutoriais seguintes. Enfim. Então é isso que transforma. São informações dele no mundo, assim. A posição dele, a rotação e a escala. Então hoje a gente vai aprender a mexer nessas informações por script. Vocês durante a edição do jogo, vocês podem alterar aqui, né? Se vocês quiserem alterar a rotação, lembrando sempre Ctrl Z para voltar. Ó, a rotação de X, ou a escala, se quer mudar a escala. Porém, o que a gente vai aprender hoje é mexer nisso aqui por script. Porque isso que a gente vai fazer, os scripts nada mais são do que um jeito da gente, pelo menos uma das coisas que o script faz, né, é controlar, acessar essas informações. A gente pode pegar o script lá e tirar o Mesh Render. Vocês que viram o Mario, quando o Mario morre, né? A gente vai lá e ó, tira e bota a coisa para verificar. Ele perde uma vida, né? Por script, né? Então a gente vai lá e cria uma condição. Se a gente quer que isso aqui, se a condição for satisfeita, isso aqui vai apagar, por exemplo. Vamos tirar o Box Collider, vamos aumentar, mas isso aqui outro vídeo eu explico. Mudar o lugar onde está a colisão dele, ou aumentar o lugar que ele colide em X. Tudo a gente pode alterar.
alterar o position, o texto, como eu vou explicar hoje. A gente pode alterar, tirar a gravidade dele, botar a gravidade dele e várias outras coisas. Então o que a gente vai aprender hoje é o transform. É como acessar o transform por script. Então a gente vem aqui, ó, meus assets que a gente criou, né? Clica com direito e vem create. Vamos criar um folder, uma pasta. Vamos botar scripts, meus scripts. E vamos clicar nessa pasta que a gente criou e criar um aqui, ó. A gente tem 3 opções de script. Script nada mais são que textos. E textos que fazem que essa é a base da programação, né? A gente pensa num programa. O programa ele tem nada mais que comandos, textos. O programa não funciona de forma mágica, quer dizer, ele tem comandos, ele tem um texto lá e o computador, no caso aqui a gente tem uma engine que lê essas informações, como eu já expliquei, né? Então a gente tem aqui 3 opções, JavaScript, C Sharp e BullScript. Eu comecei mexendo com JavaScript, porque eu comecei vendo os vídeos do Bruno, né, do canal Games India. Depois eu comecei a ver os vídeos do Paulo, do Mickey Game. Dos caras muito camarada aí, que vocês podem ver os vídeos também dele. Então o C Sharp, eu prefiro o C Sharp, assim, eu acho o C Sharp mais organizado e eu já estou mais acostumado com o C Sharp. Tem gente que acha o JavaScript mais fácil, mas enfim, e o BullScript quase ninguém conhece. Pelo menos assim, a maioria das pessoas não lidam muito com ele, mas certamente tem pessoas que lidam. Então a gente vai criar um C Sharp, ó. Clica na nossa pasta, create, clica com direito, né, C Sharp script. E vamos criar um nome aqui, ó, C Cube Transform. Nossa, Transform. Cube Transform. E vamos abrir ele, ó. Até que vocês podem clicar nele, clicar e soltar e deixar o mouse em cima, que vocês podem mudar o nome. Ou vocês podem vir aqui, ó, e clicar com F2. Mas eu não aconselho mudar o nome, porque, ó, de cara eu já vou explicar, ó. Aqui do lado vocês podem ver o arquivo, né? Vocês podem ver uma prévia aqui, ó. Só que vocês podem só ver aqui, ó. Aqui vocês vê que ele já vem com algumas coisas. A gente vai abrir ele, daqui a pouco vocês vão ver. Porém, eu aconselho, depois de vocês dar um nome pro arquivo, pro script, no caso é script, né? É bom vocês não trocar de novo, porque vocês vão ter que trocar o nome dele lá dentro. Mas enfim, vocês vão ver aqui, ó. Então vocês clicam 2 vezes nele, ou dão Enter, sei lá, e vocês vão ver que vão abrir com um outro programa. A gente vai abrir, a gente vai ver que o script é só um texto, né? É um texto que o Unity lida com ele, o Unity reconhece ele e faz comandos com ele, realiza comandos com ele. Então a gente vai ver aqui que a gente vai abrir com o MonoDevelop. A gente podia abrir esse arquivo com vários outros programas, mas com qualquer, sei lá, até com qualquer programa que abra texto. Porém, a gente tem aqui um MonoDevelop, que é um programinha bem legal, assim. Só tem que esperar ele abrir, né? Então a gente viu que abriu o MonoDevelop com o arquivo lá, ó. Só que uma coisa de cara, ó, esse número aqui, ó, ele tem que estar igual aqui, ó. O nome do arquivo aqui, ó, que a gente tem aqui, ó. Se a gente entrar aqui, ó, Show Explorer, tá lá o nosso, ó, meus scripts, exatamente aqui, ó, em assets, né? Porque a gente criou os nossos assets, meus assets dentro da pasta assets, ó. Criou aqui os que vêm com o Unity e aqui os nossos arquivos. E no caso a gente criou uma pasta aqui dentro que é meus scripts e criamos um script aqui, ó, que é o Cube. No caso, esse arquivo ele tem que estar com o mesmo nome daqui, ó. Dentro dele a gente tem um nome dele, que é a classe dele, né? Então ele tem que estar exatamente com o mesmo nome. Então se vocês trocarem o nome aqui, ó, vocês têm que trocar aqui também, porque ele até vai mostrar um erro. Se vocês colocarem aqui, ó, Cube Transform 2, vocês vão ver que vai dar um erro. Ó. Deixa eu ver, vamos abrir de novo. Tá, mas enfim, vocês têm que se dar de conta disso. O nome daqui, ó, o nome aqui, tem que estar exatamente no mesmo nome aqui. Então, tem que vir aqui e botar um 2. Mas vamos só deixar assim. E aqui a gente bota como estava antes. Mas é isso que você tem que entender. O nome daqui tem que estar exatamente no mesmo nome daqui. Então, enfim. A gente tem aqui. Então, a gente tem isso aqui, ó. Vocês ignorem por enquanto, que são coisas que o Unity precisa iniciar, sabe? Ele precisa lidar com isso aqui. Então isso aqui a gente não vai usar. Aqui também, o MonoBehavior são várias coisas que, sem tirar o MonoBehavior, ele não vai reconhecer. A gente lidaria com uma linguagem pura, né? Como a gente vê aqui, a gente tem uma linguagem aqui, ó. Programação, existe uma linguagem. Assim como a gente diz pra uma pessoa assim, ó, faça tal coisa, faça um jogo. Por exemplo, a gente está dizendo que a pessoa faça um jogo. A pessoa entende o que é fazer, o que é
ela entende toda a estrutura da frase, né? Uma linguagem é mais ou menos isso, sabe? O computador, só que o computador tem outra linguagem. O computador obedece outra linguagem. Ele tem símbolos que são coisas lógicas, por exemplo. Igual, pelo menos a nossa linguagem aqui, ó. Assim como o inglês, português varia, igual, inglês é... Tipo, tal coisa é tal coisa, gente. Em inglês é is, né? Love is blindness. Amor é cego, sei lá. É uma coisa que me veio na cabeça. Sei lá, is, pra nós é. Então, já senti que é, tipo, criar uma condição, que no caso é if, mas mais pra frente eu vou explicar isso. Então, é isso que faz uma linguagem. No caso, a gente tá usando a C#, que é uma linguagem. Então, aqui vocês já veem que o arquivo que a gente criou já vem com algumas coisas, que é a classe dele. Ele tá herdando coisas de MonoBehavior, mas mais pra frente vocês vão entender. É importante isso aqui, porque senão tem várias coisas que não vão acontecer aqui, coisas que já estão prontas, né? E aqui, ó, aqui é o começo do nosso script, da nossa classe, por exemplo. Ó, aqui ela abre, ó. Então, ó, vocês veem que tudo isso aqui faz parte dela. Porque, ó, ela abre aqui e fecha aqui, ó, nesse último. Mas se vocês clicarem, ó, no colchete de cima, o colchete que tá fechando com ele é esse aqui. Ele fica com outra cor, ó. Vocês clicam num e o outro fica com uma corzinha em volta. Então, tudo que tá aqui dentro, tá dentro desse colchete maior, desses dois colchetes que estão abrangendo tudo. Aí no caso aqui a gente tem dois voids, ó. A gente tem um void aqui, uma separadinha aqui, ó. A gente tem um void aqui e outro void aqui. A gente tem dois voids que, ó, que estão dentro daquele outro ali, né? Aqui tem um, esse aqui fecha com esse aqui e esse aqui fecha com esse aqui. É muito importante vocês não esquecerem disso, tá? Mas pra frente também vou dar uma estudadinha. Aqui a gente tem umas palavrinhas, vocês verem que ela tá com uma cor meio apagada, né? Isso. Não estão em destaque. É porque elas estão com duas linhas atrás. Se a gente tirar, ó, ela fica uma coisa até às vezes com uma cor. Se for uma palavra que o Unity... Por quê? Porque o Unity já está reconhecendo isso aqui como alguma coisa. For, por exemplo, que é um comando lá que a gente mais pra frente vai usar. Então é sempre importante... Isso aqui serve para comentar, deixar a linha comentada. Mais pra frente eu vou explicar, mas tipo, vocês querem botar um recado aqui, ó. Tal coisa, isso serve para tal coisa, serve para tal coisa. É para isso que serve. Vocês, antes dessa linha vocês botam dois tracinhos assim, que aí o Unity não vai ler isso aqui, entendeu? Então vocês podem escrever qualquer coisa, que o Unity não vai ler isso aí como um comando. Então no caso aqui a gente tem start e update. Mais pra frente eu vou explicar o que é uma void, mas enfim. Void é que não retorna nenhum valor, mas mais pra frente vocês vão entender. No caso, start, o Unity já tem um comando para isso aqui, já tem uma ação. Que no caso, tudo que a gente botar aqui, quando a gente der play na nossa cena, vai acontecer. Na nossa cena, não no nosso jogo, isso é importante, mas mais pra frente vocês vão entender. Então se a gente apertar aqui, ó, ele vai acontecer. Mas se a gente apertar aqui, todos os scripts que tiverem aqui vão executar esse start, entendeu? Se aqui tiver um script, que o script é um componente, né? Depois a gente vai ver como a gente vai botar um script aqui. Se a gente botar esse script nesse cubo, tudo que tiver no script, o cubo vai fazer, né? Então isso é importante do start vocês entenderem. Tudo que vocês botaram no start vai ser iniciado no primeiro frame. Sabe que frame, né? Frame é a contagem de tempo do computador, vamos pensar assim. Ele lida com frames. Aí depende, isso varia de computador a computador. O computador mais lento, ele roda menos frames. Vocês já ouviram falar a palavra FPS? É quantos frames por segundo está rodando o computador de vocês. Se vocês têm um computador bom, né, uma placa de vídeo boa, sei lá, vocês rodam um jogo bem alto, bem alta qualidade, alta definição, bem pesado, sei lá, Battlefield, esse jogo aí, Crysis, sei lá, roda bastante frame. Já se vocês tiverem um computador ruim, não, menos frame. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.